A paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos estudar a lição de número 9 da classe Adolescentes. E o título é Vamos conhecer a primeira carta de João. O texto principal está em 1 João, capítulo 5, versículo 13, que diz: Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. João estava chamando a atenção dos irmãos ali da Ásia Menor, para onde ele direcionou esta carta, porque os irmãos estavam sendo levados por ensinos falsos. E esses ensinos mostravam um evangelho que não era o verdadeiro. Ensinos onde homens ali colocavam esforço humano para a salvação, sendo que eles já eram salvos quando aceitaram a Cristo. Por isso que ele escreve: vocês saibam que têm a vida eterna. A leitura bíblica em classe está em 1 João, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Então realize esta leitura em sala de aula juntamente com os seus alunos. Temos 3 objetivos. O primeiro é mostrar uma visão panorâmica da primeira carta do apóstolo João. O segundo, apresentar as mentiras dos falsos ensinadores. O terceiro, incentivar os adolescentes a amarem a Deus. Então temos estes objetivos e devemos nos ater, não perder o foco em sala de aula. É importante que exista interatividade na sala de aula, junto do professor com os seus alunos, mas é importante também não sair do foco, para que assim todos os alunos e todos possam estudar toda a revista de acordo com que ela foi sistematizada, de acordo com que ela foi aqui construída para o ensino, para o aprendizado de todos nós. Então João, que foi um discípulo de Jesus, que tinha muito amor em seu coração, demonstrou isso em várias vezes e também em várias passagens, nós podemos constatar dessa forma, ele escreveu com muito amor aos irmãos que estavam sendo levados pelo engano, pelas falsas doutrinas. Logo na introdução tem uma pergunta que é bem interessante, que o professor também possa fazer para os seus alunos, já que eles são muito interativos, ligados na internet. Fala sobre a questão de: já divulgou? Pergunte a eles: você já divulgou a notícia e depois descobriu que era falsa? Ou recebeu uma notícia falsa e quando ficou sabendo, qual foi o seu sentimento? Foi de indiferença? Foi de indignação? Qual foi a preocupação que o nosso aluno sentiu naquele instante? João, quando soube que o evangelho estava sendo pregado de uma forma errada, ele ficou indignado. Quando ele recebeu esta notícia e sabendo que a palavra, a mensagem que era para ser levada, estava sendo deturpada, estava sendo alterada, João ficou indignado, mas ao mesmo tempo, com muito amor no coração, ele decidiu escrever esta carta para alertar os irmãos a continuarem na fé, a preservarem a salvação em Cristo Jesus. Lembrando que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Basta a pessoa confessar os seus pecados e aceitar a Cristo e agora viver uma vida de santidade. Era isso que João estava mostrando ali para os irmãos daquela região. Abrindo a carta, você sabe quem escreveu? Você sabe quem escreveu esta carta? A carta, a princípio, ela é anônima porque João não se identifica como o autor. Não se identifica, mas podemos constatar por vários estudos que foram realizados e até também por causa da forma que ele escreve, da forma que ele se pronuncia. Temos o Evangelho de João e é possível constatar que foi João também que escreveu essas cartas, inclusive o livro de Apocalipse, 1º, 2º e 3º João e o livro de Apocalipse. Embora não assine a carta, o autor afirma ser um dos que se relacionava com Jesus. Ainda tem essa questão em 1 João 1,5, ele lembra que ele estava com Jesus, que ele esteve com Jesus, ele andou com Jesus, e com base em evidências externas e internas e tradição da igreja, o autor da epístola é, portanto, João, aquele filho de Zebedeu e Salomé, no qual, após a morte de João Batista, que era o mestre de João, ele foi morto. Jesus chamou então a João para que deixasse as redes e pudesse agora trabalhar no evangelho, na pregação do evangelho de Cristo. Foi assim a chamada de João para este ministério, o qual Jesus executou com maestria, com amor, e João aprendeu com Jesus. João aprendeu e agora ele continuava na pregação da missão, porque ele era um discípulo, ele era um seguidor de Cristo, e discípulo faz discípulos. E João continuou pregando a palavra, fazendo discípulos, e graças aos pregadores da palavra de Deus, esses que pregaram no passado, a palavra chegou até nós nos dias de hoje, chegou aos nossos adolescentes, e assim nós somos contemplados com a salvação em Cristo Jesus. Para quem a carta foi escrita, não há um destinatário específico, como nós já citamos. É provável que seu público fosse cristãos da Ásia Menor, uma região da Turquia hoje, atualmente na Turquia. Ele escrevera então para os irmãos daquela região. Sua proximidade com os irmãos é evidente porque ele chama de meus filhinhos.
Provavelmente, muito provável, ele estivera com esses irmãos ali naquela região, ensinando a palavra de Deus. Sabemos que os leitores eram crentes. Este é um fato que nós podemos ter certeza que eram crentes, eram pessoas e também de todas as idades, no qual João escreveu com amor para chamar a atenção daqueles que ali estavam para que vivessem no Evangelho de Cristo, para que vivessem agora uma vida de santidade, sempre realizando a vontade de Deus, mas com o enfoque no Evangelho de Jesus Cristo e não nos ensinos errados que eram pregados por ali, por pessoas mal intencionadas ou por pessoas com falta de sabedoria. Por isso que todo cristão deve ler e estudar a Bíblia, deve ter o entendimento. Os nossos alunos também, é importante incentivarmos a eles lerem a Bíblia, estarem sempre na escola bíblica, não desanimar daquele que não está vindo, não desanimar daquele que não participa do ensino bíblico, chamá-los para o ensino da palavra de Deus. É muito bom também que a igreja se preocupe em fazer trabalhos de ensino para a juventude, os jovens, adolescentes, crianças, para que aprenda a palavra do Senhor desde cedo. Quando nós lemos no Antigo Testamento, nós vamos ver que as crianças, elas, inclusive o exemplo de Samuel, cresceu ali aprendendo a palavra de Deus aos pés do sacerdote, do sumo sacerdote Eli. E ele aprendeu e o Senhor usou poderosamente a sua vida. E não deve ser diferente nos dias de hoje, principalmente com isso aqui, celular. Tira muita atenção da nossa juventude, tira muita atenção e ensina muita coisa errada. Os falsos ensinos estão evidentes na internet, nas redes sociais, pessoas que se intitulam cristãs, mas não são exemplo, e aí não adianta. Muitas das vezes tem um título de cristão, mas não tem exemplo nenhum, e tem uns que nem têm sequer a palavra, o conhecimento da palavra, se intitulam e vivem uma vida de perversidade, e muitos dos nossos jovens acabam acompanhando, achando que ser cristão é aquilo. Por isso está aí os irmãos na escola bíblica ensinando a palavra de Deus, e essa palavra fará efeito na vida da nossa juventude. Afinal de contas, porque a carta foi escrita, mais uma vez, então vamos lembrar porque ela foi escrita. Escrita possivelmente da cidade de Éfeso, entre os anos 85 e 90, antes do exílio do apóstolo na ilha de Patmos. Isso antes de João ser exilado, preso na ilha de Patmos. A carta tinha pelo menos dois propósitos. Um deles, fortalecer os verdadeiros cristãos, conduzindo-os a uma compreensão mais profunda da fé e a uma confiança naquilo que eles já possuíam. Então essa era a chamada de João ali, aquele povo, para que eles se mantivessem fiéis e ensinando um pouco mais da verdade de Cristo, ensinando um pouco mais, levando mais entendimento e tirando também as dúvidas para que eles pudessem sim, assim seguir o caminho de Cristo, se aprofundando, levando os irmãos a se aprofundarem no ensino da palavra de Deus, e é isso que nós devemos fazer todos os dias de nossa vida. Combater os ensinos equivocados dos falsos mestres infiltrados na igreja. Também tinha essa situação onde ele combatia os falsos ensinos ali que eram pregados de acordo com o que ele ia ensinando a verdade. O ensino era combatido, ele não estava confrontando, não falava para os irmãos confrontarem frente a frente ou criar situações ali problemáticas dentro da igreja, não, e confrontando com a verdade. E a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela é suficiente para derrubar todo o laço, impedimento do inimigo, todo o levante do inimigo. A verdade, ela prevalecerá, até porque ela provém de Deus e o nosso Deus, ele é infalível. A palavra do Senhor, ela é infalível. Em defesa de Cristo, a pessoa e obra de Jesus Cristo, desde os tempos do Novo Testamento até os dias atuais, é perseguido, é zombado, é mal compreendido, inventam mentiras a respeito de Jesus, e não era diferente no passado também. Muitos pregavam ensinos mentirosos, falando que Jesus não ressuscitou, falavam que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos e os discípulos afirmavam que Jesus ressuscitou, falavam e inventavam histórias e narrativas, como muitos inventam também nos dias de hoje a respeito da igreja do Senhor. Muitos afirmam que a igreja é isso, é aquilo, estão generalizando. Existem pessoas que honram o nome do Senhor, mas as pessoas criam narrativas justamente para afastar as pessoas, o inimigo usa as pessoas para ter esse tipo de atitude, fazendo com que as pessoas não venham à presença de Deus, não conheçam o Evangelho de Cristo. Mas nós devemos defender a fé, assim como João fez. João defendeu a fé. Ele foi um apologeta, um defensor da fé. Então tal ideia, provavelmente, aqui lembrando agora na situação da igreja ali na Ásia Menor, para a qual João escreve, tal ideia provavelmente derivava de uma escola de pensamento que os estudiosos identificavam como gnosticismo. Esse termo é derivado da palavra grega gnosis, cujo significado é conhecimento. Os gnósticos ensinavam uma espécie de salvação
através do conhecimento místico e superior, mas isso era um falso ensino. Eles afirmavam que o homem precisaria chegar a um patamar de superioridade espiritual, uma perfeição espiritual, sendo que nós não somos perfeitos, perfeito foi só Jesus, e que a busca não é no autodesenvolvimento, não é o homem, a busca para si mesmo, a busca para como seja abençoado, ela está em Deus. Não é eu que vou me autodesenvolver, não, é Deus que vai moldar o meu caráter. É Deus quem molda o meu caráter. É Deus quem me torna uma pessoa melhor. Não é a minha busca por mais entendimento de mim. Não é por entendimento do homem. Não é. Não é pela razão. É pelo amor do nosso Deus. É pela espiritualidade, daquilo que provém de Deus. Isto fará a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, a transformação que Jesus faz na nossa vida. Isso fará que nós possamos ser cristãos verdadeiros. E se já estamos na caminhada, que nós possamos ser melhores então nesta caminhada, trabalhando para o Senhor, vivendo uma vida de santidade. Mas os gnósticos ensinavam isso, que o homem deveria entender mais de si, consideravam que a matéria era má, então o Filho de Deus não poderia ter assumido um corpo humano de verdade. Também pregavam esse tipo de doutrina, porque como a carne é má, a carne é fraca, e eles afirmavam que Jesus jamais habitaria num corpo desta forma. Mas quando nós lemos a Bíblia, inclusive o ensino de João combate isso, porque ele escreveu com muita sabedoria o Evangelho de João, que mostra muito da personalidade, muito da humanidade de Cristo, mostra a divindade, mas também ele mostrou a humanidade de Cristo, mostrando que ele veio como homem. Sim, não só ele, mas também nos outros evangelhos podemos verificar isso, mas João escreve de uma forma que fica muito fácil, muito bem explicado. Nós entendemos que Jesus esteve aqui como homem, mas também ele também tinha a sua divindade, ele era homem e também era Deus. Assim como nós hoje devemos ter cuidado ao ouvir pregações de redes sociais. Existem muitos influenciadores digitais simpatizando de Jesus, não são servos verdadeiros. Muitos estão buscando likes, estão buscando serem famosos, ganhar dinheiro. Normalmente é o dinheiro por trás de tudo, de todas essas situações, ou da fama mesmo, mas isso deve ser combatido com a verdade do Evangelho, e que Deus possa levantar mais pessoas para pregar este Evangelho de todo o coração, esse Evangelho que provém de nosso Deus através da pessoa de Jesus Cristo, pregarmos esta palavra, porque é essa palavra que tem poder de transformar o homem, de mudar a situação deste mundo. Para eles, Jesus é um ser iluminado, um exemplo a ser seguido. Para muitos desses influenciadores, pessoas, um mestre acima da média, um espírito evoluído, alguns falam de Jesus, pessoas aí que às vezes até estão dando mau exemplo, às vezes mesmo ali no próprio vídeo, consumindo bebidas ou coisas que são maléficas ali, mas ao mesmo tempo falando Jesus era um cara bom, Jesus, se referindo a Jesus dessa forma e de outros termos, se referindo a Jesus como se estivesse referindo a qualquer outra pessoa, mas que ele era bom e que era isso, que era aquilo, de formas pejorativas e muitas vezes, mas não representam o Evangelho, não representam, porque o nosso Deus ele deve ser honrado. Ele deve ser honrado, e nós honramos o nosso Deus quando vivemos uma vida de santidade. Não é só pelo falar, é pelo agir também. Então Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Tópico 3. Antes, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Também comenta daí de onde você está falando. Fala aí para nós, eu quero saber de onde nossos amados irmãos estão falando, ouvindo a palavra de Deus aqui no canal Geração EBD. Eu normalmente não me apresento, meus irmãos, eu deixo só o nome aí, mas para quem não sabe, só lembrar que eu sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, aqui na cidade de Uberaba. Trabalhamos aqui na escola bíblica, sou superintendente, dou aulas também quando necessário, mas estamos aí, na luta, na peleja. 3. Não amem o mundo, amem a Deus. João faz uma advertência. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Ame a Deus. Não se perca, fale para os nossos jovens, não se percam naquilo que não é de Deus, que claramente não é de Deus, e que o Espírito Santo já avisou a eles que isso não será bom para a vida de cada um deles, que os pais deles alertaram que não é de Deus, que é do mundo, e para que eles não amem as coisas do mundo, porque as coisas do mundo trarão tragédias para a vida de cada um deles que seguirem o conselho mau, o conselho de Satanás. O mundo que João se refere é o mundo de Satanás, é o mundo no qual Satanás ele
vive pervertendo aquilo que é certo, vive levando as pessoas ao engano, à destruição, o mundo de falsa alegria, este mundo aí, este mundo vil, onde as pessoas se drogam, as pessoas se embebedam, as pessoas vivem na fornicação, na prostituição. Este é o mundo que João está se referindo. Não é que não ameis o mundo, o planeta Terra, não, vou desprezar a Terra, não, vou jogar lixo na rua, vou poluir os rios. Não é nesse sentido que ele está falando, mas essa questão de Satanás, é uma questão que o mundo onde Satanás perambula, onde Satanás, ele é o rei ali, é o rei daqueles que o seguem, ele é o principal daqueles que querem viver daquela forma, este mundo de Satanás. Mas nós vivemos para o reino de Deus. O nosso lar é o céu, o nosso mundo é servir a Deus, o nosso lugar, o lugar especial separado para os nossos alunos, para nós, é na presença de Deus. Nós estamos aqui na terra, somos representantes do reino de Deus. Nós fazemos parte de um reino. Aquele lá no céu, aquele reino lá é o nosso lugar. E não o mundo de Satanás, mas aquele lugar que Deus separou para a sua igreja. E nós estamos aqui como peregrinos, estamos no reino de Deus. Na igreja, ela é o reino de Deus aqui na terra. Essa terra ainda existe por causa daqueles que Deus ama, daqueles que Deus cuida. Porque o pecado e a maldade é tão grande, mas graças àqueles que Deus preserva, este mundo ainda respira. Mas chegará um dia em que Jesus irá voltar e levará a sua igreja. E neste mundo de Satanás, existem várias ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Prega-se que importante é ser feliz, que não importa o que os nossos alunos, os nossos adolescentes façam para que chegue a este fim, que não valorizam o casamento entre homem e mulher apenas, mas que inventam outras situações, ideologias, comportamentos que são contrários à vontade de Deus. Tudo que é contrário à vontade de Deus, isto é moralmente, tudo que é moralmente corrupto, onde se tem apoio ao aborto, enquanto Cristo apoia a vida, Cristo dá a vida. E desde o ventre, como está lá nos Salmos, que desde o ventre da mãe, quando foi criado, o salmista Davi lembra que ali já havia vida. Então, o mundo ignora isso para viver na perversão, para viver a sua forma, para ter satisfações passageiras e assim poder fazer o que quiser de acordo com a consequência. A pessoa não se cuidou e aí tem ali um filho, por consequência do pecado, ou não planejou. Então ali agora quer tirar a vida daquela criança, que não tem culpa nenhuma. Isto é contrário à palavra de Deus. Mas aqui nós estamos falando da questão do aborto, mas tem outras questões, as formas de violência, a discriminação, a ganância, o uso irresponsável da natureza, a mentira, o prazer a qualquer custo. Esse sistema mundial de oposição a Deus se utiliza de 3 armadilhas para nos seduzir e derrubar: os maus desejos da natureza humana, para que possa viver da forma que quiser, sem cuidar do corpo, sem ter o pudor, a vontade de ter o que agrada aos olhos, que pode ter o que quiser, viver como quiser, e o orgulho pelas coisas da vida, quando as pessoas se orgulham tanto do que têm e buscam prazeres, que buscam enriquecimentos ilícitos, situações de pecaminosidade que assolam o mundo e causam grandes transtornos às pessoas que vivem aqui e muitas das vezes, inclusive os crentes, que nós passamos por sofrimento muito também por causa do pecado de outros, ou às vezes também por causa dos nossos pecados também, mas a maioria que vive em pecado, que não busca agradar a Deus, através das suas atitudes, geram consequências na terra, situações na terra, e as situações muitas das vezes fica difícil para todos, né? Para todos, isso é resultado do pecado. Quando o pecado entra no mundo, a queda ali, Adão e Eva, inclusive já no início ali, o homem que precisaria até então depender apenas do Senhor, ele passa a ter que trabalhar, a mulher sofrendo ao dar à luz, e situações como essa justamente por causa do pecado. Então as Escrituras nos ensinam a não sermos amigos do mundo e não conformarmos com este mundo, pois o amor ao mundo compromete o nosso amor a Deus, e que assim Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um dos professores e alunos em sala de aula, e juntos possamos aprender mais de Deus. É necessário, precisamos, e o nosso Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus abençoe em nome de Jesus, e vamos para a dinâmica aqui muito legal para realizar em sala de aula. Essa dinâmica vai levar uma competitividade aí entre os alunos, mas tudo isso o professor precisa de sabedoria para instruí-los, que é apenas uma brincadeira para fixação
mas não para competir, querer não se entristecer caso o outro grupo vença. A dinâmica é desafio da verdade e do amor. O objetivo é fixar os principais ensinamentos da primeira carta de João, de forma participativa. Materiais, cartões com perguntas, ou pode projetar no slide, no quadro, uma campainha, sininho ou apenas bater palmas para marcar quem responde primeiro. Pequenos prêmios simbólicos, bala, pirulito, adesivo para incentivar. Como funciona? Divida a classe em duas equipes ou até 3. Explique que cada resposta correta vale 1 ponto. Se a equipe errar, a outra pode tentar responder. Então é um quiz, né? Quiz é uma oportunidade aí, se um errou, o outro responde. Aí quem pontuar mais, então vence. Ganha a equipe que tiver mais pontos no final. As perguntas, então, sugeridas aqui para que os professores realizem. Segundo 1 João, Deus é, aí tracinho, né? A resposta, amor, por exemplo, aqui. Vou deixar as respostas tudo aqui em PDF. Professor, basta ir a descrição e baixar as perguntas e as respostas. O sangue de Jesus nos espaço de todo pecado. Então tem as perguntas, pode deixar no nível mais difícil também, se ver que a sua turma é uma turma mais avançada no conhecimento. Quem tem o filho tem a vida, por exemplo, a resposta. Então faça as perguntas. Tem 8 exemplos aqui na dinâmica. Então o professor também pode realizar mais perguntas e pesquisar. A aplicação final, então, depois que foi feita toda a competição ali, aquele momento ali de interação, e viu quem é o vencedor, o grupo vencedor, o professor pode premiar, se assim achar melhor. Também, se quiser, leva o prêmio de consolação também para os outros, né? Às vezes dá um prêmio melhor para quem venceu, mas não deixa os outros também, se não quiser ver, vai aí de acordo com o que achar melhor, né, professor? Então, a aplicação final reforça que 1 João, essa primeira carta, mostra que andar na luz é amar a Deus e ao próximo. O amor verdadeiro é a marca de quem realmente nasceu de novo. Amém? Então, baixe aí, dê uma olhada nas outras perguntas e também faça outras. É importante que tenha essa dinâmica, né? Essas dinâmicas em sala de aula para fazer com que os alunos fiquem ativos, interagindo. E é maravilhoso. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.